Olá, família vascaína! Vasco, Urubu e Bahia estão liderando os investimentos durante a janela de transferências e juntos estão gastando mais de 300 milhões de reais. O mercado do futebol brasileiro está cada vez mais aquecido, com a entrada das sociedades anônimas do futebol, SAFs, que buscam competir com os clubes mais ricos do país. O Flamengo continuou liderando os gastos com a contratação de reforços, porém, Vasco e Bahia também investiram pesado na janela de transferências que foi fechada na última quinta-feira. Durante o período de 11 de janeiro a 20 de abril, os clubes da Série A do futebol brasileiro investiram pelo menos 628 milhões de reais em contratações. É importante destacar que nem todos os valores das 230 contratações realizadas foram divulgados, o que pode indicar que o valor total investido é ainda maior. Após conquistar o retorno à elite do Campeonato Brasileiro, o Vasco se destacou como a segunda equipe que mais investiu no período de transferências, gastando cerca de 109 milhões de reais em compras. O clube realizou a contratação de 16 jogadores, o que representa uma reformulação total do elenco. Com o apoio da SAF no primeiro ano de investimentos da 777 Partners, o Vasco se posicionou entre as equipes que mais investiram em contratações, distribuindo os gastos em reforços para todas as posições do time titular. No total, 7 jogadores foram contratados por mais de 10 milhões de reais. O atacante argentino Orellano foi a contratação mais cara do Vasco para a temporada, vindo do Vélez Sarsfield, e a negociação pode chegar a 22,4 milhões de reais. Outros 2 jogadores, o ex-lateral do Corinthians Lucas Piton e o ex-zagueiro do São Paulo Léo Pelé, também estão entre os 10 reforços mais caros contratados pelo clube durante a janela de transferências. A 777 Partners irá aportar 120 milhões de reais no Vasco em setembro, visando fortalecer ainda mais o elenco do clube. As prioridades para reforços são as posições de volante, meia e ponta esquerda. O técnico Barbieri pode optar por repetir a escalação do Vasco na partida contra o Palmeiras. No entanto, há uma disputa pela posição de titular entre os jogadores Robson e Capasso. O Vasco enfrentará o Palmeiras neste domingo, às 16 horas, no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A tendência é que o técnico Maurício Barbieri opte por repetir a escalação que venceu o Atlético Mineiro na estreia, no último sábado. A principal dúvida na escalação do Vasco está na defesa, onde há uma disputa entre Robson e Capasso. Robson foi titular na estreia do Brasileirão contra o Atlético Mineiro e teve uma boa atuação, o que pode garantir sua permanência na equipe. No entanto, Capasso vinha formando a dupla de zaga com Léo antes do início do campeonato e pode ser uma opção caso Barbieri opte por uma mudança. Capasso perdeu alguns treinos devido a um incômodo muscular, o que pode influenciar na decisão do treinador. Provável time do Vasco contra o Palmeiras: Léo Jardim, Pomita Rodrigues, Robson ou Capasso, Léo, Lucas Piton, Rodrigo, Jair, Andrei, Gabriel Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul. O técnico Maurício Barbieri será desfalque no Vasco na partida contra o Palmeiras, já que foi expulso na estreia do Brasileirão. Quem comandará o time será o auxiliar técnico Cláudio Maldonado. O Vasco também terá desfalques importantes, os laterais Gabriel Dias e Riquelme, além do volante de Luca, que estão se recuperando de cirurgias e não estarão disponíveis para a partida. O meio-campista Gabriel Carabajal, um dos reforços do Vasco para a temporada, prometeu fazer tudo o que estiver ao seu alcance para colocar o clube no lugar mais alto. Já foram emitidos cerca de 55 mil ingressos para a partida contra o Palmeiras, que será realizada no Maracanã, neste domingo, às 16 horas, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O clube tem expectativa de um grande público no estádio, com a presença da torcida em peso para apoiar o time na busca pela segunda vitória consecutiva na competição. O técnico do Palmeiras afirmou que o Vasco não teve compromissos durante a semana e pôde se preparar com mais tempo para o confronto entre as equipes. Esta semana ocorrerá a segunda reunião entre os diretores de futebol dos times da 777, que será realizada em Paris, sede do Red Star. Nesses encontros, que reúnem Vasco da Gama, Genoa, Standard Liège, Red Star, Hertha BSC e Melbourne Victory, por meio virtual. O objetivo é colaborar e compartilhar ideias sobre o desenvolvimento de jogadores, desempenho, planejamento de elenco e dados e análises. Essa série de encontros também ocorre regularmente de forma remota.
A primeira reunião presencial aconteceu em novembro do ano passado em Genoa. A primeira janela de transferências da SAF no Vasco da Gama foi encerrada com a contratação de 16 jogadores para reforçar o elenco do clube. Durante a primeira janela de transferências do Vasco sob o controle da 777 Partners, houve uma grande movimentação, com a realização de 16 contratações. Essa janela também ficou marcada por uma grande reformulação no elenco, já que 26 jogadores deixaram o clube. Entre os dias 11 de janeiro e 20 de abril deste ano, a janela de transferências para clubes de futebol no Brasil esteve aberta. Entretanto, a partir de agora, todos os clubes só poderão registrar novos jogadores a partir do dia 3 de julho. O Vasco da Gama fez uma publicação em suas redes sociais em homenagem aos 96 anos do Estádio São Januário, sua casa desde 1927. O Vasco foi o time que mais recebeu cartões entre os times que venceram na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Foram 4 cartões amarelos e um cartão vermelho na partida contra o Atlético Mineiro. O Vasco foi o primeiro time a conquistar 100% de aproveitamento na fase de grupos da Libertadores. Ryan é um jovem jogador de futebol de apenas 16 anos que foi inscrito pelo Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro de 2023. Ele é um dos 3 únicos jogadores de 16 anos inscritos na competição, o que demonstra a confiança que a equipe tem em seu potencial. Vinícius estava emprestado ao Ituano para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube paulista solicitou o retorno do atleta, mas Vinícius optou por permanecer no Vasco. O jogador de 21 anos tem contrato com o Gigante da Colina até o final de 2024 e é visto como uma promessa para o futuro da equipe.